Olá, pessoal que está assistindo a gente após a live. Vamos só esperar uns minutinhos enquanto o Instagram fala que nós estamos ao vivo. Franciele, seja bem-vinda. Nossa primeira participante da live. CRC Jovem entrando. Então vamos convidá-los para participar da live. Adicionando. Oi. Muito bom, CRC Jovem Online. Olá, Tudo bem? tudo bem, o professor? O meu som agora melhorou? Tá bom, aham. Que ele estava meio longe. Vi que o fone não estava ligado. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, aham. Pedro Mourão, seja bem-vindo. Edson, seja bem-vindo. Master Business School. Josiane Baggio, bem-vinda, Josiane Baggio. Maravilha. Se precisarem de passagem aérea, a Josiane Baggio é a pessoa a ser escolhida. Diego, seja bem-vindo. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite aí no Brasil, boa tarde aqui nos Estados Unidos ainda. Aqui são 4h30 e pouco. Aí no Brasil já deve ser 6 e pouco. Boa noite, pessoal de Angola, Moçambique, Portugal. Prometo que as próximas lives vou tentar fazer em um horário um pouco mais agradável para vocês. A princípio, Eliane, seja bem-vinda. A princípio, só antes da gente começar, na próxima semana nós teremos o professor Ronaldo da FECAP, que vai falar com a gente sobre se a contabilidade vai acabar, se não vai acabar. Basicamente, se a gente vai ter emprego aí nos próximos 10 anos. E na terça seguinte, daqui a 15 dias, nós teremos como convidado o professor Alcido Joanirra, lá de Moçambique. E aí, por conta disso, a nossa live vai ser na parte da manhã, vai ser às 11 horas da manhã no horário brasileiro, que ele vai falar um pouco sobre as diferenças contábeis entre os países de língua portuguesa. E na última live de julho, nós teremos a conselheira do CRC do Rio de Janeiro, a Sônia Barbosa, que vai falar um pouco aí também sobre os desafios da nossa profissão. Reazin, seja bem-vindo. Infelizmente não consegui identificar o seu nome. Vamos lá. Renata, seja bem-vinda, Renata. Vitor, Paula, sejam todos bem-vindos. Thaís, seja bem-vinda. Vocês são contemporâneas de UFPR, não são? Acredito que sim. Então, acho que a Thaís era um pouco mais velha do que você, se não me engano. Mas ótimas lembranças de todas as minhas turmas lá da UFPR. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jorge Scarpim, docente aí há um bom tempo, docente de várias instituições e no Brasil, públicas, privadas, Universidade Estadual de Londrina, PUC Paraná, FURB Blumenau, UFPR. Atualmente licenciado da UFPR para dar aula nos Estados Unidos, onde estou agora, como docente na Concordia College, aqui em Minnesota, nos Estados Unidos. Marli, seja bem-vinda. Afonso, seja bem-vindo. E hoje o nosso papo é com a contadora mestra em contabilidade, Daniela Novak, lá do CRC Jovem, que nós vamos falar aí um pouco sobre os jovens, sobre essa nova geração contábil. Então, por favor, Daniela, se apresente ao nosso público aí, por favor. Boa noite a todos. Então, primeiramente, queria agradecer o convite do professor Scarpim, meu orientador, né, no mestrado, me acompanhou aí no início da orientação. Eu sou contadora, hoje atuo também na área de perícia e consultoria contábil. Estou como coordenadora da Comissão Jovem do Paraná e hoje também conselheira do CRC Paraná.
Então, estou aqui para falar um pouquinho da minha visão e da visão também do Conselho, quanto às perspectivas aí da nossa profissão para os próximos anos e para quem está entrando nesse mercado, assim como eu, que é jovem também na profissão. Beleza. Dani, antes da gente começar aí, explica pra gente o que é esse CRC Jovem, se é algo que só tem no Paraná, se é algo que tem no Brasil inteiro. Explica um pouco aí o que é esse projeto do Conselho. Então, na verdade, o CRC Jovem é uma comissão, né, dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Existem várias comissões voltadas para grupos específicos, né, da profissão. Então, tem, por exemplo, a comissão do voluntariado, da classe contábil, tem a comissão dos peritos, comissão da auditoria e também tem a comissão do jovem. Né? Então, é mais voltado para a área de aproximar esses jovens profissionais que estão entrando na profissão, da parte do conselho, fazer entender como que é organizada a nossa profissão, né? Então, dar, digamos assim, esse primeiro passo para entrar na profissão. Não é uma exclusividade do Conselho Regional do Paraná. Na verdade, esse é um projeto do Conselho Federal de Contabilidade. Então, nós temos uma comissão federal, que eu represento hoje também a região sul. Então, faço parte também da Comissão Federal do Jovem Contabilista. E é um projeto bem bacana que já tem em todos os estados. A gente tem até um grupo com todos os coordenadores de todos os estados. A gente se fala aí quase que diariamente, trocando ideias sobre a profissão, sobre o que está acontecendo nos estados, tanto parte de legislação quanto também da nossa área mesmo, da contabilidade, do dia a dia. E esse projeto é tão legal que no último encontro que nós fizemos, que foi em Porto de Galinhas, foi um encontro internacional da Juventude Contábil, veio até o presidente do IFAC, né, que é um órgão aí bem respeitado na contabilidade, um órgão internacional, e eles querem aplicar hoje em todos os outros países que fazem parte do IFAC, porque deu muito certo aqui no Brasil. Então não é exclusivo do Paraná, a gente tem aí representantes do Brasil inteiro. Maravilha. E aí vamos, Pedro, seja bem-vindo, mais um contemporâneo aí da Dani lá na UFPR. M. Haas, 97, não consegui achar seu nome. Seja bem-vindo. Cirson Júnior, seja bem-vindo. Alexandre, Cava, Luana, então deve ser Luana, seja bem-vindo. Se eu errar algum nome, por favor, corrija no chat. Professora Márcia Scarpim, seja bem-vinda. Pessoal, então, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, escrevam no chat, vou procurar aí lê-los. Quando a gente faz live com duas pessoas, meio que come metade da minha tela, então às vezes o chat passa um pouquinho rápido, mas prometo que eu tento buscar as questões se houver. Então, Daniela, fala um pouco pra gente aí sobre algumas mudanças. O que você acha que a contabilidade hoje mudou comparado aí com a contabilidade das velhas gerações, podemos chamar assim? Então, professor, até esse tema, né, a gente leva nas faculdades, geralmente, em nome do CRC Jovem, é sempre uma questão levantada, né? Do meu ponto de vista, a contabilidade ela é a mesma, desde que ela se iniciou. O objetivo da contabilidade é o mesmo, que é prestar informação e com essa informação a gente poder tomar decisão. Acontece que aí nesses percalços, né, do caminho, e principalmente aqui no Brasil, a burocratização acabou assumindo o papel, né, e o tempo do contador nesse processo. E nossa empresa aqui, onde eu trabalho hoje, que meu pai é sócio, nós temos há 45 anos, né? Obviamente que eu não trabalho todo esse tempo, mas ele me conta, né, do processo, do que eles faziam, e até tem muitos clientes que a gente tem já de muito tempo que viam um contador, então, como esse mal necessário, né? Alguém que fazia só a parte burocrática, que cuidava somente das questões dos impostos. Então, apesar da contabilidade sempre ter a mesma função, nós tínhamos essa ideia um pouco deturpada aí do contador como o intermediador, né, com os órgãos, principalmente o usuário do governo. Hoje, com o advento, né, da tecnologia, enfim, cada vez mais ela invadindo aí a
a nossa profissão, surgiu até essa manchete, digamos assim, né, de acabar a contabilidade, porque a tecnologia realmente tem nos ajudado muito a otimizar esse trabalho que era muito manual, muito mecânico, de registro das informações, né? Então, para que a gente conseguisse prestar informação, né? Então, através dos demonstrativos, dos balancetes, enfim, dos informativos contábeis, a gente precisava registrar tudo isso. Isso levava muito tempo. E aí que eu acredito que acabou deturpando essa imagem da contabilidade. Então, hoje eu vejo essa transformação, na minha visão, de uma maneira muito positiva, né? Então, hoje a tecnologia é muito aliada ao nosso trabalho, eu principalmente que trabalho aqui na ponta, né, de fazer efetivamente a contabilidade para diversas empresas, a gente vê que a tecnologia tem auxiliado nesse processo de registro das informações e que a gente consegue prestar um serviço um pouco mais de consultoria. Então, fazer com que esse usuário da informação, seja ele um banco, uma instituição financeira, um próprio empresário, né? Ou às vezes até uma sociedade, né, com acionistas, pessoas interessadas no resultado daquela empresa, em negociações de empresas, né? E a gente trabalha só com pequenas empresas, então não é uma realidade só de grandes empresas, mas de estar prestando esse tipo de informação, a informação contábil para decisão mesmo da gestão, da administração. Então, eu vejo que esse nosso papel ele se transformou, né? Então, principalmente as caricaturas, né, do contador. Então, ele homem, uma pessoa já mais velha, madura, atrás do computador, geralmente com óculos, né? Então, assim, essa imagem do contador, ela se transformou. A gente vê nas faculdades, por exemplo, muitas mulheres entrando, né? A curva até no site do CFC, a gente tem toda a parte estatística do número de registros, né, de contadores, então tem apontado muito para a área das mulheres ainda, os homens são a maioria, mas nós já somos quase 50%, né, dos profissionais registrados, então tem mudado esse perfil, né, uma pessoa um pouco mais dinâmica, que tem mais comunicação com o empresário. Eu acredito que essa, assim, é a mudança que eu, pelo menos, vejo, né, que aconteceu na nossa profissão. Sim, isso eu concordo com você. Eu já venho falando isso há um bom tempo. Com os números do Conselho desde 2001. 2001 foi quando a gente teve o ponto de curva aí, que nós temos mais mulheres entrando na área contábil do que os homens. E eu sempre falo que só existe mais homens na área até hoje por conta da velharia que existe. Velharia tipo da minha geração para mais. Por exemplo, lá nos anos 90, a minha turma na USP nós éramos em 55 alunos, era a turma que tinha o maior número de mulheres na história da contabilidade da USP. Vocês eram em 17. Então, assim, 17 mulheres em 55, então nós éramos aí 30 e poucos homens, e todo mundo ficava impressionado. Nossa, como tem mulher na turma de vocês. Assim, os outros alunos, professores, todo mundo ficava impressionado. E hoje, pelo menos nas minhas últimas turmas, era mais ou menos normal ter 2/3 de mulheres e 1/3 de homem nas turmas. Então, e aí a partir de 2000, 2001, não me lembro exatamente o ano agora, que entram mais mulheres do que homens. Então, entram mais mulheres do que homens e saem mais homens do que mulheres, porque as pessoas se aposentam, as pessoas morrem, e aí vão se aposentando os mais antigos, que eram mais homens, por exemplo, na UEL, em Londrina, foram ter a primeira mulher no corpo docente faz 20 e poucos anos. Até então era 100% homem, e hoje lá existe, se não está quase metade, está por aí. Então é uma tendência as mulheres ocuparem esse espaço, e eu até me arrisco um pouco a dizer que talvez os seus filhos, Daniela, vejam a contabilidade como sendo profissão feminina. Aquela de ter muito mais mulheres do que homens, e aí começa a ter pensamento inverso. Nossa, 17 homens na sua turma, que turma cheia de homens que é a sua. Então, o que na minha opinião é muito bom. Para a área contábil, as mulheres elas têm muito mais
muito mais características positivas do que homens. Questão de ter mais atenção, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, ser mais multitarefas, etc. Que aí tem várias razões biológicas, etc. que não vamos entrar por aqui. Mas concordo aí plenamente contigo. E aproveitando esse gancho que você falou que você trabalha em uma empresa relativamente antiga, a sua família também é uma família de contadores. O que você enxerga hoje de competências que o contador jovem precisa ter que os mais antigos não necessariamente precisavam ter? Porque todas as nossas profissões elas estão mudando, não necessariamente melhorando, mas mudando com novas competências, etc. O que você vê daqui para frente? Quais as competências que o novo contador precisa ter que talvez o antigo contador não precisasse? Então, eu vejo, não sei até antigamente, né, mas assim, correlacionando com a experiência que eu tive, e até quando eu era criança, eu frequentava muito, né, aqui o escritório, para, enfim, encontrar meu pai e tudo mais, então eu via muito que a comunicação com o cliente era muito, muito pequena, né, então alguns poucos clientes se interessavam em saber da parte fiscal, se reuniam e era uma coisa muito rápida, muito fria, né, hoje eu vejo que a comunicação é uma área extremamente estratégica e importante para o contador, porque para que a gente consiga passar essa nossa informação, para que a gente consiga, com que o gestor entenda os nossos números, enfim, as informações que a gente tem para contribuir, a gente precisa ter uma habilidade de comunicação bem apurada. E eu sempre comento nas universidades, principalmente, da importância do inglês, né? Porque a gente sabe que quanto mais globalizado está o mundo, mais as empresas investem em empresas de outros países e o inglês é uma língua universal. Então, para que a gente consiga se comunicar e consiga entender também balanços de outros lugares, é muito importante essa questão do inglês. E, claro, a proximidade com a tecnologia, né? É óbvio que a contabilidade sempre esteve envolvida com a tecnologia, né? Então, tanto a questão do computador, ele acabou vindo antes nas empresas de contabilidade do que empresas, às vezes, de varejo, né? Indústrias, porque como a gente sempre esteve relacionado com essa parte de informação, sempre foi importante, mas mais do que nunca eu entendo que a gente precisa ter pelo menos o básico do conhecimento de programação e da parte de tecnologia da informação para que a gente consiga também usar aí essas ferramentas a nosso favor. Maravilha, concordo contigo novamente. E aí você fala que vocês vão falar nas universidades, com os alunos, etc. O que você percebe da reação dos alunos quando vocês conversam sobre isso com eles? Qual que é a reação que eles normalmente têm? Então, é uma reação bem positiva, assim, sempre quando a gente passa depois nas universidades, o pessoal vem comentar, manda informações aqui no próprio Instagram ou me procura pessoalmente, eu sempre deixo os meus contatos, falando que ficou muito motivado com essa área da contabilidade, às vezes porque já tinha um contato, né? Até porque a gente sabe que assim, o contador, dificilmente a pessoa assim, de criança, ela quer, nossa, vou me tornar contadora. Meu sonho de criança ser contador. Geralmente é influenciado por alguém da família, ou alguém disse que ganha bem, ou tem um tio que é contador e que disse que tinha uma vaga de emprego. Então, as pessoas entram na faculdade, pelo menos na minha perspectiva, e não sabem muito bem o que faz um contador, ou não entendem esse processo. E todo mundo sai muito motivado, assim, interessado em continuar estudando. Alguns se assustam, né? Porque a gente sempre fala muito até de uma das frentes do Conselho Regional de Contabilidade, que é a educação continuada, né? Então, dessa necessidade do contador estar sempre estudando, estar sempre se aprimorando, né, os estudos. E alguns ficam assustados, mas geralmente a reação é positiva. E os professores têm a mesma reação positiva ou não necessariamente? Então, a gente tem contato com diversas universidades, né? Então, um dos problemas da nossa área é hoje ter, por exemplo,
muitas faculdades em que o coordenador do curso de Ciências Contábeis não é contador. Então, ele não, muitas vezes ele não entende a nossa área, não sabe o que faz ou não dá a devida atenção para o curso de Ciências Contábeis. E tem aqueles que são contadores e gostam muito quando a gente vai para falar, né, dessas novas perspectivas. Eu gosto muito também de trabalhar sobre o papel do contador na sociedade, né, a importância do papel do contador, porque é ele que presta as informações e isso vai ter um impacto na economia do país. Enfim, tem diversos estudos que a gente apresenta sobre isso também. E geralmente os professores também têm um impacto assim, positivo, né? Claro que é um desafio na sala de aula a gente trabalhar com esses temas, né? Principalmente da parte de consultoria, contábil. É mais fácil, muitas vezes, a gente trabalhar com a parte técnica e prática da contabilidade do que ir para a área mais subjetiva, né? Mas geralmente também é bem empolgante assim, as nossas palestras. Ah, muito bom. E aí, até uma coisa quando questionam para mim sobre as principais diferenças dos cursos aqui nos Estados Unidos e no Brasil, etc. E a primeira reação que eu tive, pelo menos, é que os cursos no Brasil eles são excessivamente técnicos. A gente tem um monte de matéria excessivamente técnica e muitas vezes acaba pecando em trabalhar justamente esses pontos que você está mencionando, comunicação, língua inglesa, etc. Mas os alunos eles saem formidáveis sobre parte fiscal, sobre o SPED, etc. E aí você acabou falando aí sobre o papel que o contador tem na sociedade. Fala um pouco mais sobre essa sua visão. E falando nisso, João, Letícia, Van, Laércio, professor Laércio, seja bem-vindo lá da Unix em Santa Cruz do Sul. Seja extremamente bem-vindo, professor. E aí, fala um pouco aí sobre esse papel esse papel social do contador nos dias de hoje. Então, a gente sempre, assim, eu quando preparei a palestra sobre essa parte de perspectiva, e o CRC me convidou para preparar sobre isso, eu fui mais a fundo e acabei encontrando alguns estudos sobre essa questão do papel do contador, até no impacto de países, por exemplo, com menores índices de corrupção, que têm maiores índices de profissionais da contabilidade, tem, né, maiores números de profissionais por habitantes. Tem alguns estudos bem bacanas da Ernst Young, se eu não me engano, sobre esse assunto. E aí a gente vai na raiz assim, da contabilidade, até aqui no Brasil, por exemplo, foi uma das primeiras profissões regulamentadas, e por isso existe o Conselho, né, Regional de Contabilidade, que regulamenta e registra os profissionais que podem atuar como contadores, né? A nossa profissão lá, uma profissão que é exclusiva de quem tem o registro e que é graduado em ciências contábeis. E todo esse cuidado, né, eu comecei a entender assim, poxa, mas para que tanto cuidado com a profissão da contabilidade? E aí eu comecei a entender como que era o papel do contador na sociedade. Então, nós somos como se fossem assim, os guardiões dos números, né? Os guardiões dos patrimônios das empresas. Então, a gente que diz se uma empresa, por exemplo, está saudável ou não para um banco. Né? Então, isso gera um impacto muito grande na economia, porque se a gente prestar uma informação, por exemplo, incorreta, isso pode causar uma insolvência por parte dessa empresa e prejudicar um banco, aumentando até a taxa de juros, se a gente for imaginar isso, claro, em grande escala, com um grande número de empresas. Mas o papel da contabilidade eu vejo que está muito relacionado a isso. Então, as nossas informações, elas são utilizadas por diversos usuários, né? Então, seja tanto instituições financeiras quanto o governo, por exemplo, que também tem bastante interesse na nossa informação, assim como alguém que quer, né, particulares que querem negociar. Imagina se o contador faz um mau trabalho e é feita uma negociação entre duas empresas e no final das contas a gente vai ver que estava errado, né? E até no mestrado eu tive um professor de estatística que ele brincava, ele falava assim, sorte que vocês são contadores e não médicos, né? Senão você dá a famosa marretada contábil, né? Imagine isso numa cirurgia, né? Ele brincava. Mas ele brincava num sentido assim de dizer
da importância do nosso trabalho, né? Que não é uma coisa que você simplesmente pode ir lá e, eu acho que está certo, ou enfim, não tem o cuidado naquela informação. Isso gera um impacto e esse impacto acaba gerando aí, né, várias questões para a sociedade. Principalmente até agora na pandemia, assim, a gente tem sentido o quão importante é a nossa profissão, né? Eu tenho trabalhado o dobro agora na pandemia, tem muitas empresas fechadas e, né, muitas áreas aí que infelizmente não estão conseguindo atuar aqui no Brasil. Na minha cidade, aqui em São José dos Pinhais, a gente está novamente quase um lockdown, né? Então, somente as atividades essenciais estão funcionando, são 14 dias com os comércios, os locais todos fechados. E hoje a gente vê assim, a importância dessa nossa informação, né? De poder prestar informação pronta para o cliente, para ele poder decidir o que ele vai fazer nos próximos meses, ou fazer um planejamento estratégico, um plano de ação, com base nas informações que a gente presta aqui na contabilidade. Então, eu vejo o papel do contador assim, muito importante para a sociedade. É isso que você falou, até me fez lembrar, provavelmente em agosto nós teremos uma live sobre responsabilidade civil do contador, que é algo aí que muitas vezes negligenciado pelos nossos colegas da área, que vai muito nessa linha do que você falou. A gente prestar informação, eu até diria informação falsa, entendeu? Porque é aquela coisa, se eu coloco lá no meu balanço patrimonial que a empresa tem 10 mil reais no caixa, e aí o caixa dela tem R$1.000 no caixa, esses 10 mil ele é um número falso. Aí se é um número falso porque eu quis que ele fosse falso, se é um número falso porque a empresa não me passou os dados, etc., é um aspecto secundário, mas que ele é falso, ele é falso. E aí, quando eu começo a gerar números imprecisos, eu vou ter um balanço patrimonial impreciso, uma DRE imprecisa, eu vou ter um fluxo de caixa impreciso, e aí, se eu tenho balanço impreciso, DRE imprecisa e um fluxo de caixa impreciso, eu tenho uma contabilidade que não serve absolutamente para nada, entendeu? Tipo, que monte de número que está lá, ele não serve para nada, ou eles não são confiáveis, eles não podem usar. E aí, se uma empresa mostra isso para um banco com os balanços assinados pelo contador e o banco ele dá empréstimo por conta disso e a empresa quebra por ter balanço falso, etc., o contador pode arrumar um problema sério para sua cabeça, porque o seu nome, o seu número de registro, etc., estava lá. Então, estamos aí negociando uma agenda para uma live no mês de agosto a respeito disso com o pessoal aí da área jurídica para falar sobre isso. Mas eu fico muito feliz, Daniela, de vocês estarem mexendo com isso, porque é uma coisa que eu vejo que é um foco que os contadores precisam ter de volta. Como você falou, né, o próprio Estado sequestrou a contabilidade, a gente precisa se livrar disso aí. Até porque, por um lado bom, na verdade, os próprios sistemas públicos estão ficando cada vez mais integrados e cada vez melhores, né? Então, em tese, se tudo funcionar bem, a gente vai perder menos tempo com isso. E vai sobrar mais tempo para fazer coisas mais úteis. Mas nós estamos falando aqui já há meia hora. E você não falou ainda sobre o aspecto tributário, sobre a contadora atender a Receita Federal, atender a Receita Estadual do Paraná, atender a Prefeitura, etc. Que não sei se bom ou se ruim, na minha opinião ruim, mas é um fato que acontece. Nós temos diversos escritórios especializados nisso e que só fazem isso. Tá? O que você acha que vai ser disso aí para os próximos anos? Então, como até o professor falou, né, o sistema público aí de escrituração digital, né, o programa do SPED da Receita Federal, eu acredito que ele vai acabar, né, com esse tipo de serviço, porque unificando todas essas informações, né, então num sistema único, digamos assim, que já é
já tem acontecido com a nota fiscal eletrônica, então que você já tem um acesso maior de informação, esse acesso de informação já está prestado tanto para o ente federal, que seria a Receita Federal, quanto para a Receita Estadual. Então já há um compartilhamento de informações, o que gera, deveria, né, em tese pelo menos, eliminar algumas declarações que a gente entrega. Hoje ainda nós gastamos muito tempo, sim, com esse tipo de obrigatoriedade e ainda tem contadores que acabam fazendo só esse tipo de trabalho. Mas à medida que passa aí os anos, a gente vê que surgem empresas que conseguem automatizar esse tipo de processo, né? Porque ele é um processo totalmente mecânico, então pode ser automatizado via computador, a parte informática, e como os dados já são quase todos digitais, então não há necessidade daquela pessoa que de entrada nos dados, né, que era a necessidade antiga que nós tínhamos quando a documentação era ainda de papel. Então, eu acredito que esses sim, né, estão fadados aí a acabar, e eu acho que também é um ponto muito positivo, porque infelizmente a nossa área foi muito minada com isso, e algumas pessoas, né, até parte da sociedade ainda vê o contador, quando precisa, né, do auxílio de um contador, como um mal necessário, por conta desse alto índice aí de burocratização, tanto da parte municipal, federal e estadual, né, só para prestar esse tipo de informação. Mas cada vez mais isso está informatizado, né? Então, por mais que alguns contadores aí reclamem do famoso e-social, né? Não sei se o professor já ouviu falar, mas é os últimos dos calos, né? Então já veio a nota fiscal, daí veio o SPED fiscal, SPED ECD, enfim, vieram diversos SPEDs e agora é o bendito do e-social. Mas ele trouxe mudanças, assim, muito, muito positivas, né? Hoje, por exemplo, a gente faz um registro de funcionário sem precisar da carteira de trabalho dele, né? E essa comunicação é feita e o trabalhador já tem isso disponível num aplicativo no celular. Então, é inovação, né? Você não precisa mais daquela pessoa preenchendo uma carteira de trabalho. A gente tinha 2 trabalhos, fazer uma ficha e depois fazer uma carteira de trabalho, né? Hoje, a gente coloca as informações num lugar só. A ficha é informatizada e a carteira de trabalho também é informatizada. Então, você não precisa dessa necessidade de duplicidade dos dados. Então, eu vejo que isso realmente eu acredito que vai acabar. E aí, sei lá, nos próximos 5 anos, a gente acredita que já tenha eliminado, né, todo esse tipo de trabalho manual. Perfeito. O Afonso, falando que o contador é de fundamental importância em todos os segmentos da sociedade, concordo plenamente. Professora Márcia, faz uma pergunta aqui interessante ainda sobre o aspecto das fraudes. Hoje o contador é corresponsável em casos de fraude. Como os cursos tratam a questão ética da profissão contábil? O que você tem a dizer sobre isso, Daniela, por favor? Então, a gente tem cada vez mais, né, até como conselho, incentivado as universidades a falar mais sobre a questão ética, né? A gente sabe que muitas vezes na grade curricular da universidade acaba sendo deixado de lado, né, a parte da ética, mas o nosso código de ética vem sendo reformulado para já atender a esse tipo, né, de situação. E todas as vezes que eu levo essa palestra até nas universidades, eu gosto de falar dessa questão do papel do contador para que a gente traga essa importância e também a responsabilidade de estar assumindo a nossa profissão, né? De estar fazendo e assinando lá com o nome do contador. Mas eu ainda acho que as universidades deveriam trabalhar isso de maneira mais forte e dedicar talvez até um maior tempo para essa questão de ética, que é um tema bem delicado, né, para se tratar, mas extremamente importante. Perfeito. Carla, seja bem-vinda. Michele, Patrick, Grace, Joaquim, Weber, João, sejam todos bem-vindos. E deixa eu achar aqui que cadê você? Aqui, o Eduardo fez uma colocação aqui, quero saber a sua opinião sobre isso, Dani. Nossa profissão está cada vez mais próxima do processo decisório das empresas. Você acha isso? Você acha que poderíamos estar mais, estamos demais? O que você acha dessa proximidade aí da profissão contábil no processo decisório das empresas? Eu acho que a gente poderia estar mais, né? Pelo menos na experiência que eu tenho, assim, ainda nós não temos... Tá me escutando? Sim, senhora.
Parece que tinha acabado a bateria. Parece que nós não temos ainda uma abertura, né? Até por conta dessas dificuldades, às vezes, de fazer com que o empresário entenda a importância, né, de ter dados verídicos, de ter uma contabilidade gerencial. Nós poderíamos contribuir mais, mas com todo esse trabalho ainda burocrático que nós fazemos, a gente gasta muito tempo com isso, né? E a gente consegue ver que, às vezes, essa contabilidade consultiva, ela é um luxo ainda de grandes empresas. Então, eu acho que os contadores ainda poderiam contribuir mais com essa parte do processo decisório, principalmente em médias e pequenas empresas, que é o nicho que eu atuo hoje. Beleza, então, só recapitulando aí, tentando fazer uma recapitulação, já falamos um pouco sobre tecnologia, sobre língua estrangeira, sobre comunicação, um pouco sobre questão ética, questão de fraudes. Temos aqui Weber, querida Daniela, extremamente competente, concordo plenamente. Bem-vinda... Ops, vamos achar aqui uns bem-vindos aqui. Igor, Fernanda Kreuzberg, diretamente lá da UFSC, me fale se eu pronunciei seu sobrenome errado. A Dilson, a Tete, sejam todos bem-vindos aí. E Dani, o que é que você acha aí sobre os nossos eventos contábeis no Brasil? A gente tem alguns eventos patrocinados pelo Conselho, patrocinado pelas universidades, encontros, congressos, etc. Ele está tendo aí uma boa presença dos nossos profissionais ou aquela coisa, são sempre os mesmos 10 que vêm em todos os eventos? E principalmente quanto ao pessoal mais jovem, porque muitas vezes a gente tem aqueles eventos onde tem as mesmas pessoas que vão em todos, e aí é um pessoal já mais velho, etc. E às vezes o pessoal mais novo negligencia isso. Muito bom, Fernanda. Muitíssimo obrigado, meu alemão está em dia. Mas o que é que você vê, você que participa de vários eventos nacionais, internacionais, etc. O que é que você vê com essa participação no Brasil dos nossos eventos contábeis, principalmente os técnicos? Não vamos entrar muito nos eventos acadêmicos, entrar mais aí nos técnicos da nossa área. Então, a participação nos eventos, assim, até eu tive a oportunidade de participar nos últimos 2 anos de eventos que estavam relacionando contabilidade e tecnologia. E nesses eventos, né, até promovidos por empresas de tecnologia que estão entrando, né, na área contábil, nesses eventos a gente teve presença massiva, assim, de jovens, não só pessoas, não só estudantes, né, de contabilidade, mas também empresários novos da contabilidade. Então, tem um viés mais jovial. E, claro, a gente tem aqueles eventos que são os mais tradicionais, né? Até os mais apoiados aí pelo Conselho. Mas a gente tem visto, assim, que a participação do jovem tem aumentado, né? Porque, além da nossa profissão ser tida como uma profissão de homens, né? Antigamente também era de pessoas mais maduras, pessoas mais velhas, né? Hoje a gente vê mais a presença do jovem. Essa abertura dos conselhos de classe também para que tivesse uma comissão jovem, eu acredito que contribuiu com isso, porque nós sempre temos um espaço, seja na convenção de contabilidade, seja nos congressos. E até aqui no Paraná, no ano passado, a gente pôde desenvolver um congresso profissional e acadêmico, né, tentando envolver aí as duas áreas para não negligenciar nenhum dos dois atores, digamos assim, da contabilidade. E foi promovido por nós, da Comissão Jovem. Foi um evento bem bacana. A gente conseguiu aí reunir mais de 300 pessoas, teve apresentação de trabalho, também teve discussões sobre a parte profissional mesmo. Até um dos temas foi a questão da responsabilidade civil do contador, né, que a gente também trouxe esse tema para ser falado. Então, acredito que há uma abertura para o espaço do jovem e os jovens estão participando cada vez mais dos eventos, né? Eu principalmente, que estou na parte jovem, né? Pelo menos eu vejo bastante amigos e sempre tento trazer as pessoas para os eventos, porque o evento ele é muito importante, principalmente na questão da comunicação, do networking, né? A gente conhece muita gente. Esse ano tem sido muito triste da gente ter
tem ainda os eventos digitais, mas não é a mesma coisa, né? A gente não consegue ter esse contato mais próximo, mas mesmo assim a gente está tentando manter aí os nossos eventos com os jovens. Maravilha! Dani, já são aí já 7 e pouco aí no Brasil, também não quero tomar o seu tempo. Eu queria dizer o quanto honrado eu estou com a tua presença, sabe, da minha profunda respeito que eu tenho por ti e tudo mais. Então, é muito bom saber disso, é muito bom saber que o jovem contador está com uma cabeça um pouco diferente dos antigos contadores, né? E tem os antigos contadores, aí tem uma geração de transição dos contadores, que é a minha geração, né? A geração aí de quem está na faixa dos 40, 50 anos, que saiu de uma contabilidade mecanizada para uma contabilidade informatizada. Então a gente pegou meio a coisa andando aí, a gente teve que se mexer para não ficar para trás. Mas a questão é que a contabilidade dos próximos 20 anos já não vai ser mais da minha geração, já vai ser da sua geração. Já é aquela coisa ali, vocês que vão acabar tocando o barco. E é muito bom saber que vocês estão super antenados com a questão tecnológica, que vai ser o grande futuro da área contábil, sem dúvida nenhuma. Contador que não souber tecnologia, e tecnologia, como você mesmo disse, não é preencher SPED, tá? Isso passa muito longe de ser tecnologia. Isso era o que a minha geração já sabia que não era lá nos anos 90, quando começaram a vir os primeiros softwares da Receita Federal, a gente já sabia que isso não era tecnologia. Então, é muito bom saber que vocês estão bem antenados aí. E, por favor, se você quiser deixar alguma última mensagem aí pro povo. E só antes disso, só para deixar comunicado que essa nossa live vai ficar salva no meu Insta, no @jscarpim, SCARP de pato e N de navio. Aí depois eu te passo, Dani, via direct para você poder compartilhar também. Tá? E as nossas próximas lives, semana que vem, aí voltamos às lives das terças-feiras. Então, na próxima terça, a princípio essa live era para ter sido ontem, né? Eu fiz uma confusão de agenda gigantesca. Então, 1000 perdões por conta disso já. Então, na próxima terça, o professor Ronaldo Frois, da FECAP, falando sobre futuro da profissão contábil, aí nessa parte, se a contabilidade vai acabar ou não. Depois, na próxima terça, dia 21, se não me engano, professor Alcido Joanirra, não sei se você chegou a conhecê-lo na UFPR. Sim, conheci. Isso, então, ele lá de Moçambique vai falar um pouco com a gente aí sobre as diferenças de contabilidade nos países de língua portuguesa, ou nos países lusófonos, como eles dizem por lá. E no dia 28, a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, a Sônia Barbosa, também aí vai falar um pouco sobre essa questão dos grandes desafios aí da nossa profissão. Então, Dani, muitíssimo obrigado. Foi uma honra tê-la aqui. E, por favor, uma última mensagem para a galera aí. Professor, queria agradecer, na verdade, o convite. Foi muito, muito bacana conversar com o professor. Sempre legal, assim, eu acho que o professor tem uma visão muito à frente, né, do seu tempo, e eu tive o prazer de estudar com o professor e até de dar algumas aulas, né? Então. Verdade! Eu te pus nessas frias, né? Muito bom. Ainda tenho minha caneca de melhor estagiária. É sempre muito gostoso falar de contabilidade. Eu sou uma apaixonada pela área da contabilidade, então eu tento levar isso para todo mundo que está iniciando na área e, enfim, tá sempre o meu contato disponível para que as pessoas tirem dúvidas, quem quer empreender nessa área, quem não está se encontrando. Então, a ideia é a gente estar à disposição aí para quem está entrando no mundo da contabilidade. Mas muito obrigada, professor. E boa tarde para o professor aí.
Beleza, boa noite para todos aí. Fiquem bem, fiquem seguros, cuidado aí com saiam de máscaras, etc. Vamos nos comportar. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, Daniela. Fique com Deus. Tchau, tchau. Abraço.